Vamos continuar a leitura, a história da igreja. E a gente segue ainda nesse parágrafo aqui, sobre o joio, né? A parábola do joio. Entendemos que o reino dos céus estarão crescendo junto o trigo e o joio, e que o homem não tem responsabilidade nem capacidade de arrancar o joio do meio do trigo. Não foi dado ao homem essa capacidade no reino dos céus. E eu vou continuar aqui a leitura. Quem não viu, mas outras gravações seguem, gravações anteriores. Isso não anula a responsabilidade cristã referente àqueles que estão à mesa do Senhor. Você encontrará instruções sobre tudo isso no que foi escrito sobre a igreja. O campo é o mundo. A igreja engloba apenas aqueles que acredita-se serem membros do corpo de Cristo. Tomemos 1 Coríntios, onde temos o Espírito Santo mostrando a verdadeira natureza da disciplina eclesiástica. Suponhamos que haja cristãos professos vivendo na prática do pecado. Tais pessoas não devem ser consideradas enquanto continuarem no pecado, como membros do corpo de Cristo. Um verdadeiro santo pode cair em pecado aberto, mas a igreja, sabendo disto, é responsável por intervir com o propósito de expressar o juízo de Deus sobre o pecado. Se deliberadamente permitissem tais pessoas a estar à mesa do Senhor, estariam efetivamente fazendo do Senhor cúmplice do pecado. A questão não é se a pessoa é convertida ou não. Se não convertidos, os homens não têm nada a ver com a igreja. E, se convertidos, o pecado não deve ser ignorado. O culpado não deve ser tirado do reino dos céus, mas deve ser colocados para fora da assembleia, a igreja local. Alguma dúvida dos irmãos e irmãs, principalmente aqueles que estão chegando, estão buscando um verdadeiro terreno de reunião? Se tiver alguma dúvida a respeito do que o irmão estiver falando aqui, pode levantar a mão. Se quiser perguntar ou apontar algum tópico aí, fiquem à vontade, ok? Daqui a pouco eu peço aqui para a Ludmila aqui. Oi, Ludmila. É que eu gostaria de saber o que é, acho que é cristãos professos, que estava lá em cima um pouquinho, que eu não sei o que é. Aí se pudesse me explicar. Eu vou pedir uma ajudinha aqui a Isaac para a gente dividir, tá certo? Tá Isaac, certo. você poderia responder, Isaac, aí?
É bom a gente dar uma lida, né, um pouquinho acima lá para ver o contexto do que está falando. De qualquer modo, no geral, o cristão professo são todos, né, que professam ser cristãos, independente se são ou não são. Então, de um modo geral, tanto o joio quanto o trigo são todos que professam, né, ser cristão. É a profissão cristã. Então, todo mundo que foi batizado, né, e entrou e professou, ele passa a ser chamado de cristão. Já faz parte do reino dos céus, já está fazendo parte do reino dos céus, de forma professa. Não significa a igreja. Né? A igreja são os verdadeiros, a igreja é aqueles que é o trigo, né, na realidade, é aqueles que o Senhor selou com o Espírito Santo da promessa. Então, e só o Senhor que conhece os que são seus. Então a gente não sabe quem é verdadeiro e quem não é. Quem é joio e trigo nós não sabemos. Nós só sabemos de cada um sabe de si. Porque o Espírito Santo, ele testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. É algo individual. Cada um sabe de si. Dos outros nós não sabemos. Só o Senhor conhece os que são seus. Mas aí, voltando, todos que professarem ser cristãos, né, vão estar participando do reino. Não sei se ficou claro aí, irmão. Ficou sim, obrigada. Renato também aqui. O Anísmo é Sasaki. Sou eu, irmãos. Estão me ouvindo bem? Porque a internet aqui vira e mexe, fica caindo, oscilando aí. Tá bom. Para mim tá bom, não sei os outros. Maravilha. Em complemento até ao que o irmão Isaac falou, o significado do professar é dizer publicamente, né? Ele se declarar publicamente que ele é um cristão. A maneira pública, né, de ele dizer que ele é que ele acredita em uma fé, que ele professa algo que ele acredita. E a forma, os irmãos até me corrigem se eu estiver errado, de professar, no caso da igreja, é a forma do batismo, né? Ele batizou, então, publicamente, ele professou que ele é um crente professo. E se precisar de ajuda, Dal, na leitura, a internet deixando aqui, eu ajudo. Quando você cansar aí, você fala. Valeu, Renato. Mais algum irmão quer corroborar aí, quer ajudar? Já ficou claro, né, para a irmã Ludmila. Mas se algum outro irmão quiser se expressar também aí. As irmãs e os irmãos aqui que não estão ainda em comunhão, e as que estão também, pode participar, viu? Pode levantar a mãozinha aí e perguntar, porque esse assunto interessa muito. Isso aqui é base. Isso aqui é base do entendimento do que nós professamos, né? Então, é necessário que a gente entenda bem, que é para aquilo que já foi falado, né? A gente continuar seguindo o livro, sem ter intercorrências assim de dúvidas, certo? Então, podem ficar à vontade. Eu falo assim no sentido de se alguém não entendeu direito o que significa o reino dos céus, qual é o significado assim de igreja, porque o irmão fala em igreja, daqui a pouco está falando de assembleia, de irmãos reunidos ao nome do Senhor, né?
Se não estiver entendendo muito bem isso aí, é bom perguntar para que todos nós saímos daqui conhecendo melhor, né? Atenilde? Olá, irmão. Boa. Eu queria fazer uma pergunta a respeito do seguinte. Eu não participei ainda de nenhuma reunião presencial com os irmãos, conheço pouco. Mas qual é a diferença hoje de congregar em nome do Senhor para ter uma denominação? O que eu explico, vamos dizer, para minha família, que é de religião? Ela me pergunta qual é a diferença, que eu tenho religião também. Como explicar isso? Vamos lá, Atenilde. Vamos ver se a gente consegue, né, falar alguma coisa sobre isso. Vou dar meu parecer aqui, o significado dessa questão aí, né? Que é muito. É deturpado, né? A palavra de Deus é deturpado na cristandade, então cria confusão na mente de cristãos até verdadeiros, né? A diferença de estar reunido ao nome do Senhor para estar reunido numa denominação, falando diretamente, é que na palavra o Senhor diz assim: aonde, porém, estiverem reunidos, são pessoas que foram reunidas. Vamos dar uma olhadinha lá no versículo, né, para outros irmãos também virem ajudando aqui. Mateus 18, 20, isso mesmo, né? Eu vou falar de uma forma já direta, para deixar para outros aí, se quiserem também ajudar. Aqui está escrito assim: porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí é esse lugar. Estou eu no meio deles. No meio deles. O Senhor Jesus, individualmente, com cada cristão verdadeiro, individual, tal, Atenilde, Isaac, Catarina, Shirley, o Senhor Jesus, individualmente, ele está conosco, com cada um, aonde quer que a gente for, o Senhor Jesus, ele também está conosco, sim. Sendo que quem está aqui nesse mundo não é o Senhor Jesus em pessoa física, mas o Espírito Santo. Então, quem está no mundo hoje é o Espírito Santo que habita no crente, ele sela o crente quando essa pessoa crê no Evangelho da salvação, ele sela essa pessoa, então ele está no crente, habita no crente o Espírito Santo, e, vamos falar de forma externa, ele está entre os crentes. Isso quer dizer que aonde a palavra de Deus for falada, ali o Espírito Santo está também. Então o Espírito Santo, ele está com toda certeza na denominação X, Y,
na comunidade cristã que está usando a palavra de Deus, a professando ser cristã, está lendo lá os livros da Bíblia, e o Espírito Santo está ali, convencendo as pessoas do pecado, como se fala, né, do juízo, da justiça, e também tá cuidando, né, tá ali. O Espírito Santo está entre os crentes, habita no crente, está entre os crentes. Esses crentes são esses que professam, entre os crentes. Verdadeiro, falso, está entre. A palavra de Deus está sendo falada, o Espírito Santo está ali. Eu só estou fazendo essa observação várias vezes, só para a gente ter em mente. O Espírito Santo. Individualmente, há a promessa do Senhor também para cada um de nós. Ele não está ao nosso lado pessoalmente, fisicamente, mas ele é Deus. E Deus, ele é atemporal, ele esqueci agora os atributos, só para ir. Onipresente. Onipresente. Obrigado, Isaac. Onisciente, ele sabe de tudo, né? Então, ele está com cada um. O Senhor Jesus, eu já falei do Espírito Santo. O Senhor Jesus está com cada um. Só que aqui agora, em Mateus 18, 20, o Senhor está falando de algo coletivo. Está no meio de 2 ou 3 que estão reunidos ao nome dele. Eu vou falar de uma forma errada aqui, que às vezes é usado. Eu vou falar esse versículo de uma forma errada, como é usado. Porque onde estiverem 2 ou 3 se reunindo em meu nome, aí eu estou no meio deles. Aqui não está dizendo assim, porque onde se reunirem, porque onde estiverem 2 ou 3 se reunindo, ou seja, a vontade própria da pessoa. Não está dizendo que a pessoa teve uma grande sacada, ali está escrito isso, que é o que fala aí fora, né? O que se fala na cristandade é isso. Porque lá está escrito que onde 2 ou 3 se reunirem, o Senhor Jesus está ali. Não está dizendo isso. Reunidos. Foram reunidos. Não foi uma ação vinda de Dal, nem de Isaac, nem de Atenilde. Há um agente reunidor. Há uma pessoa que pegou esses daí e reuniu. Então, eles foram reunidos. Eles foram tirados de algum lugar e esses 2 ou 3 foram reunidos em nome do Senhor. Ele diz assim, em meu nome. Aí o Senhor Jesus, coletivamente, ele diz, aí, nesse lugar, que o Espírito Santo, que a gente sabe que é ele que está aqui nesse mundo, nos conduzindo à verdade, nos ensinando, nos guiando, esse aí, o Espírito Santo, tirou. Então está bem claro nisso, viu? É ação de Deus, não do homem. Ação de Deus, do Espírito Santo. Ele tirou, a gente não sabe o porquê, não há ninguém melhor do que ninguém. Não há irmão melhor, que o Espírito Santo viu, aquele dali merece estar reunido, aquele outro não. A gente não é nada disso. Eu estou falando só da questão dessa ação. O Espírito Santo tomou um de um lugar, tomou um de outro, tomou outro, e foi, e reuniu esses para que o Senhor Jesus se colocasse no meio deles. Aí sim, agora, existe esse local de reunião que não é feito pelo homem. Não é ideia de cristãos nenhum. Mas sim, é o próprio Deus tomando essa ação, o Espírito Santo, tomando
tomando essas pessoas e reunindo esses 2 ou 3 para que o Senhor Jesus esteja no meio. É um lugar preparado para o Senhor Jesus ali, aqui nesse mundo. É o único lugar que existe aqui nesse mundo, em que o Senhor Jesus se coloca no meio de cristãos de uma forma coletiva, conjunta, coletiva. Esse é o único lugar. Isso não quer dizer que o Senhor Jesus individualmente não esteja com os outros cristãos, individualmente. Mas coletivamente, o Senhor Jesus não está nas denominações. Primeiro, porque não foi Deus que autorizou. Todos sabem muito bem disso, né? Todos sabem. Sabe que há um fundador daquela denominação, daquela instituição, e que tem até CNPJ, tem tudo isso aí em nome das pessoas. Então, não é. O Senhor Jesus não está. O Espírito Santo está porque tem crente ali. Então, a grande diferença é essa, que uma coisa é feita pelo homem e o Senhor Jesus não está no meio de forma coletiva, que é o sistema, esse grande sistema religioso aí, cristão, é a cristandade. E a outra coisa é esses 2 ou 3 que estão aqui na palavra, que o nome aqui é o nome do Senhor. E não é nome como denominação. É o nome como a própria pessoa do Senhor se colocando ali. Não é fisicamente também. Mas é a pessoa do Senhor Jesus, o nome que representa a pessoa, é o nome dele. Porque alguém pode ter uma grande ideia de colocar a igreja dos 2 ou 3 reunidos ao nome do Senhor. Né? Que aqui a gente tem uma mente fértil, o homem tem uma mente fértil, e aí, para dizer que isso aqui é a verdade, então agora eu vou pegar aqui e vou colocar aqui é a igreja dos reunidos ao nome do Senhor. Não existe isso. Isso é o lugar em que esse lugar é o próprio nome do Senhor. Não é também aquele lugar que esses 2 ou 3 estão se reunindo fisicamente. Mas são essas pessoas que foram reunidas e o Senhor Jesus está ali. Pode ser numa escola, pode ser numa casa, pode ser onde for. Mas desde quando verdadeiramente estes que estão reunidos ao nome do Senhor foram reunidos pelo Espírito Santo. Aí ele está no meio. Eu vou parar aqui para ver se outro também quer ajudar nisso aí. Então, essa é a grande diferença. Uma coisa é feita pelo homem, outra é feita pelo próprio Deus. Agora tem uma coisa, viu, Atenilde? É muito complicado a gente tentar explicar isso de forma que alguém que não tenha sido despertado para a verdade venha entender. Porque não é algo popular. Porque as pessoas, os irmãos vão dizer assim, mas deve ser a célula, deve ser aquela comunidade que tem aqueles que não tem nome, são os desigrejados. Não é algo popular, então, isso é o poder de Deus fazendo no meio da gente. Então, a melhor coisa é falar diretamente, porque é Deus mesmo que faz isso e não o homem, e se conter, né? Entender que a pessoa não vai entender realmente. A verdade é essa, geralmente não entende mesmo, a menos que o Espírito Santo desperte, para que não exista nenhum tipo de contenda e vá se prolongando na conversa, e aí o clima começa a esquentar, né? O clima começa a esquentar. Então, a melhor coisa é deixar por conta, né, do Senhor mesmo. Mas, se alguém perguntar, a gente tem que estar preparado realmente para responder, né, o motivo da nossa fé. Pode falar, Tenilde. Entendi. Eu já tenho uma noção, ouvindo você e ouvindo o irmão Mário, mas a dificuldade é porque o pessoal confronta, assim, diz, é mais uma igreja que está sem nome ainda, que o pessoal fala muito do jeito que quer, né? Inclusive parente, né? Parente muito próximo, que cada um defende sua denominação, mas eu entendi e estou consciente, estou bem, obrigado. Essa dúvida do Atenildes
Atenilde, perdão, eu também já tive. E aí, lendo essa parte mesmo que o Dal trouxe aí de Mateus 18:20, eu procurei ler em várias traduções, e a tradução do Darby, ela fala, ela consegue trazer esse entendimento até mais claro. E o que eu entendi, o Senhor me fez entender, na verdade, que o nosso entendimento vem pela vontade dele, é que essa palavra aí de Mateus 18:20 é semelhante àquela outra palavra, irmãos, lá de Romanos 10:17, que fala da consequência do ouvir a palavra de Deus, né? Se eu colocar lá, a gente vai conseguir. Romanos 10, verso 17. Começando do 16 ali, só para contextualizar. Mas nem todos obedecem ao evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, a fé, ela é originada porque Deus disse que era para a fé aparecer no ouvinte. A audição dele foi aberta por conta da palavra de Deus que foi professada. Não por ele tê-la ouvido. Na verdade, ele só ouviu que a palavra de Deus assim quis. A mesma coisa, voltando lá, em Mateus 18:20, por favor. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, esse aí está bem fixado, ele está entre 2 vírgulas, ou seja, tem uma respiração longa aí entre o nome e o estou. Aí estou eu no meio deles. Ou seja, esses 2 ou 3 só estão reunidos porque o Senhor está ali. Eles não estão reunidos e o Senhor chegou porque eles estavam juntos ali. Não. O Senhor estava ali e aí eles se reuniram ao Senhor. O entendimento que o Senhor me fez essa parte foi esse. Os irmãos até me corrigem se eu estiver errado. Outra coisa também é olhando lá no Velho Testamento, lá em 1 Reis, capítulo 18, quando Israel estava num tempo de ruínas, né? Era no 18, acho que 18, a partir do 30, 1 Reis. 18, acho que lá no 30 e alguma coisa, acho que do 30. Isso aí. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim, e todo o povo se chegou a ele. E reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego ao redor do altar, segundo o lagar de 2 medidas, a largura de 2 medidas de semente. Acho que só até aí dá para entender. Essa época aí de 1 Reis, a partir do 18, era um tempo de ruína. Israel estava abandonado, né? Jerusalém, o povo estava separado e disperso. E uma parte se dividiu e estava fazendo culto em outros lugares, né? Outros lugares que não era da permissão de Deus. A religião judaica foi instituída por ele e o povo tinha saído para adorar em outro lugar, em outro monte. Eles fizeram uma espécie de ecumenismo, né? Aquela coisa de todos reunidos, independente da diferença, da crença, estava todo mundo reunido. E hoje o que a gente vê hoje na igreja professa, os que professam publicamente serem crentes, é esse ecumenismo, nesse processo de buscando pela união, ou seja, como o Dal até falou agora há pouquinho, que estamos aqui ao nome do Senhor, mas não é isso que a palavra diz.
A palavra lá em Mateus 18, ela é clara. Estamos reunidos porque o Senhor está nesse lugar. Não é porque nos reunimos que ele veio até nós, não. Nós vamos a ele, nós saímos a ele. Só até aqui, irmãos. O irmão colocou aqui Juízes 21, 25. Exatamente. Naqueles dias não havia um rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Eles faziam o que era prazeroso para eles, né? O que eles consideravam de bom, de proveitoso, eles faziam. Menos obedecer à vontade de Deus. É um complemento também, irmãos, quando aconteceu, pelo menos comigo, o meu questionamento primeiro, é quando eu via lá em João, que o Senhor falou, né, com a mulher, a samaritana, né, quando ia tirar água do poço, e houve ali o questionamento sobre o lugar, né, da adoração, e que os judeus diziam que era em Jerusalém, mas os samaritanos que eram no monte. Aquilo ali me incomodou muito, eu ficava sempre lendo e discutia com alguns, né, lá da minha família, e falava, o Senhor está deixando muito claro aqui, né, que não é nem no monte, que não é em Jerusalém, mas que agora é, e a hora vem, que nem aqui, nem lá colar, mas que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade, e que é o Pai que busca os tais que assim o adora. Eu falei, opa, tem alguma coisa bem diferente do que a gente vê aí, do que a gente pratica. Foi mais ou menos isso que eu falei, e um outro irmão concordava comigo, mas a maioria não concordava, e sempre que eu tocava nesse assunto, a maioria era contra, mas aquilo nunca saiu da minha ideia e ficava muito firme, que o templo, o lugar, que estava tudo errado, porque o próprio Senhor Jesus é quem estava falando isso. Aí eu ia para aquela outra parte do templo, onde Jesus falou assim, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. O templo que ele autorizou que fosse construído, ele falou que seria destruído. Aí eu falo, mas peraí, então é bem simples para a gente entender. Adoração, as coisas para o Senhor, nós sabemos porque lemos a Bíblia. É a Bíblia que nos diz o que devemos fazer. É como se fosse a bússola do cristão, é o norte. Então, vamos para a Bíblia. Aqui está falando contra o templo. Estevão morreu principalmente porque falou do templo. Falou que o Senhor não habita em templo feito por mãos de homem, e aí apedrejaram ele. Só que não foi só isso, né? Foi um discurso bem maior, mas eu estou citando essa parte do templo. E foi a hora que eles vão e apedrejam o Estevão. Então comecei a pegar esse ponto e falei, então, será que a gente está certo, né? Indo ao templo? Eu tenho que fazer o que agradará ao Senhor e não a mim mesmo. Então, pelo que eu estou vendo na Escritura, não é isso. Eu não tenho que ir ao templo. Então já começou por aí. E aí a gente vai lendo mais e vai vendo outra, e o Senhor vai abrindo nossos olhos. Né? Ao colocar o nome, aí eu pergunto, por que aquele nome? Quem disse que esse nome é o nome correto, já que eu não encontro ele na Bíblia? Quem disse que é para colocar esse nome na igreja? Me mostre um versículo que o Senhor disse que a igreja vai ter que se chamar Y, X, Z. Me mostra esse versículo. Se você me mostrar o versículo, eu estou agora indo para a sua denominação. Mas você tem que me mostrar a ordem do Senhor para construir esse templo, para colocar este nome no templo, e aí eu estou congregando com você. Vou me reunir lá. Me mostra aí na Bíblia. Aí não consegue mostrar. Aí uns falam assim, não, meu irmão, mas está lá escrito a igreja de Tessalonicenses, a igreja de Éfeso.
Eu falei, tá bom, então cadê ela? Se tiver um aqui no Brasil, eu tô indo lá. Cadê a igreja de Éfeso? A de Tessalonicenses, o nome Tessalonicenses, o nome Éfeso, o nome Coríntios para mim ir lá. Cadê ela? Ah, não existe mais? Como é que eu vou congregar numa igreja que não existe mais? Cadê? Falei, não, você não entendeu. Ali são cartas. Quando eu escrevo uma carta para alguém, eu tenho que colocar um endereço. Ali é simplesmente um endereço, uma cidade. Uma localidade, eu estou escrevendo para aquele endereço. Não tem ali o Senhor dizendo que é para colocar o nome de Tessalônica na igreja lá, os Tessalonicenses. Não tem escrito. E o Senhor ordena tudo. É só a gente ir lá para o tabernáculo, é só a gente ir lá para o templo. O Senhor ordena, fala como é que vai fazer tudo. E hoje o Senhor não ordena mais, é de qualquer maneira. O Senhor mudou e a gente agora faz como a gente pensa? Ou será que o Senhor é o mesmo e nunca muda? E as coisas acerca do ministério, da adoração, é Ele quem diz como será. E como os irmãos já falaram, é Ele quem escolhe, é Ele quem reúne, é Ele quem dá a fé, é Ele quem dá a salvação, é Ele quem dá a vida, é Ele quem dá a respiração, é Ele que faz tudo. E o homem não faz nada para o Senhor. Então aí a gente vai ter muita coisa que fica, só não vai crer quem realmente não deu lugar ao Espírito Santo. Quem não quis. Essa é que é a verdade. Né? A pessoa que não quer a verdade, ela não vai ter a verdade. Aquela pessoa que... Aí a gente vai lá para João, né? Acho que é João 7,17, né? É bem lembrado aí pelos irmãos. Aquele que quiser fazer a vontade do meu Pai saberá acerca da doutrina. É aquele que quiser fazer a vontade. Né? Quem quer fazer a vontade vai se questionar, vai se perguntar, vai orar, vai perguntar ao Senhor também. Né? Como eu fiz, e acredito que a maioria dos irmãos, ou todos que estão hoje reunidos ao nome do Senhor, fez. Foi lá no seu quarto, bateu seu joelho lá e pediu ao Senhor: Senhor, onde é que eu devo me reunir? Estou certo nesse pensamento sobre o templo, sobre o dízimo, sobre o lugar? É isso mesmo, Senhor? E com certeza o Senhor vai, porque se você tem desejo de fazer a vontade do Senhor, Ele vai te revelar acerca da verdade. Como está escrito em João 7,17. João 7,17. E quando a gente se refere, né, que estamos reunidos ao nome do Senhor fora do sistema religioso, a gente não está negando a salvação dos demais que estão dentro do sistema. A gente está até afirmando, né, que somos um só corpo. E se a gente começar a dizer que a gente é da igreja A, da igreja B, da igreja C, a gente não tem como professar essa unidade do corpo de Cristo, né? Que a gente está sendo dividido em nomes. É assembleiano, é universariano, enfim, é católico, eu não sei. Quando a gente diz que a gente se reúne ao nome do Senhor, a gente não está nos colocando acima dos irmãos que estão em denominações e dizendo, vocês lá não estão salvos, né? Só vão estar salvos se estiverem aqui com a gente ao nome do Senhor. Não é isso. A gente confessa o corpo de Cristo, a gente se reúne, ou fomos reunidos por Ele, ao único nome que é digno de toda honra e glória, né? Que é o nome do Senhor. Outro ponto interessante também é que nenhum irmão reunido ao nome do Senhor chama o outro para ir, vem para cá, vem fazer parte aqui da igreja reunida ao nome do Senhor, vem aqui para... Pelo menos a maioria das pessoas que eu conheço, e comigo também, a experiência é totalmente diferente. É o próprio Senhor quem coloca no nosso coração, que nos mostra
onde encontrar esses irmãos. Como a gente vai ver lá em 2 Timóteo, acho que é 2 Timóteo 2, né, a partir do 19, que vai falar da grande casa, né, e lá vai estar muito claro, né, que tem que ser apartado da iniquidade e tal. Mas aí não é só isso, a gente vai encontrar lá também que tem que seguir aqueles que com o coração puro, se não me falha a memória, invocam ao nome do Senhor. Se não me falha a memória, mas a Dal tá abrindo aí, né? Olha aí, foge dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé e caridade e a paz com os que, olha aí, com os que, com o coração puro, invocam o Senhor. Então, é muito importante ler esse 2 Timóteo aí, né, 2, a partir do 19 ali, que vai falar para a parte da iniquidade, vai ter uns verbos sempre ali, né, no afirmativo ali, no imperativo ali, falando para fugir, para apartar, né, e aí foge, né, aliás, mais em cima lá, né, no 19, né? Já a partir do primeiro, né, irmão Isaac, já fala, né, já a partir do Timóteo 2, do versículo 1, já diz: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Já começa daí, já dando as instruções, né? Exatamente. Agora, a partir do 19 ali, você vai encontrar aquelas ordens ali no imperativo, né? Ali a partir do 19. É interessante, né? Sobre o fundamento, né? Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, então não pertence a gente falar quem é do Senhor e quem não é. Cada um sabe de si, se é ou não. Porque é o Espírito Santo que testifica isso, né? Em cada um. Aí vem, né? O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere, aí a profissão, né? Qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se. Então vem essa ordem aqui: aparte-se da iniquidade. E aí vai explicar a questão da grande casa, a vaso só de ouro, de barro e tal. Aí de sorte que se alguém se purificar, aí vai vir agora uma outra etapa, né? Que é da purificação, destas coisas ou destes vasos e tal, será santificado, idôneo para o uso do Senhor. Sobe um pouquinho aí, tá, por favor. Aí vai vir o que mais? De sorte que foge, olha só, tá vendo que tem uma sequência, né? Agora foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé e tal, já lemos, e aí vem o outro lá embaixo, o 23, né? E rejeita as questões loucas. Agora, para você que já está reunido ao nome do Senhor, olha só, rejeita. Você já passou por todas as etapas, apartou-se, rejeitou, tal, fugiu, né, seguiu os que com o coração puro, mas e agora? Rejeita as questões loucas, porque vão aparecer o tempo todo, questões loucas, e sem instrução, sabendo que produzem contendas. Que experiência, né? Quem não teve essa experiência, quem o Senhor separou lá do sistema, quem não passou por essas etapas? E até errou, porque ficou entrando em questões loucas e gerou contenda. Aí depois, quando a gente volta para a lei, a gente vixe, eu estou errando aqui. Tem que rejeitar as questões loucas, sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso. Cometi muito esse erro. Mas sim ser manso, para com todos, apto para ensinar, sofredor, resistindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura é Deus que dá o arrependimento, é Deus que abre o coração. A gente fica querendo, né, irmãos? Quem não passou por isso, né? De ficar querendo abrir o coração do outro para colocar a verdade, né? Mas é Deus quem faz, não somos nós. Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade. Sabemos que o inimigo falsificou, e está aí a palavra sendo falsificada o tempo todo. Então, o mundo vive uma grande mentira, a cristandade está aí, envolvida com o mundo, e
mas a verdade está aí. É um desejo do Senhor que todos se salvem, que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E está aí. Mas é Deus que vai dar arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, que é o príncipe deste mundo. Né? Agora eu estou falando, né, que está escrito não. Aliás, está escrito, né, só não está aqui nesse versículo. Em que a vontade dele estão presos. Então só o Senhor pode tirar das garras de Satanás, não nós. Vai falar, Lusitânia. Hoje, mais cedo, um pouco antes da reunião, eu conversava com a irmã, ou uma irmã, justamente sobre esse assunto aí. Nós conversávamos sobre essa questão de ter paz. Ai, o Senhor é tão bom, misericórdia, viu? Muito bom. Dê paz em relação a todas essas coisas que o Senhor, para o qual o Senhor nos chamou, e em relação também aos que ficaram. Eu estava conversando com ela assim, e agora eu estou com o coração mais grato ainda. Mas eu queria, rapidinho, sem interromper o pensamento do irmão Isaac. No 2:26, eu já tinha lido sobre isso, e eu não entendo essa questão. Tornarem a despertar. Eu não entendo essa questão, eu não entendo direito. Não é a primeira vez que eu... Se algum irmão tiver uma explicação, eu vou ficar grata, mas se não, tudo bem, para a gente não perder o raciocínio do assunto, que está muito maravilhoso. O que parece aí, irmã, é que são pessoas, né, que conheceram a verdade um dia, mas aí descuidou, não vigiou e passou a viver na mentira. E isso pode acontecer com qualquer cristão, e até verdadeiro. Não só joio, trigo também. E a viver na mentira, a viver na ilusão, a viver no erro. Né? Se a gente lembrar lá dos filhos de Arão, do sacerdote lá, os dois primeiros, acho que eram os dois mais velhos filhos dele, que foram entrar no altar lá no santuário e com fogo estranho, ofereceram fogo estranho, o Senhor consumiu eles na hora. Mandou fogo do céu e matou eles na hora, porque eles estavam levando fogo estranho para o altar. E era uma ordem que não podia acontecer isso. O fogo era aquele que ficava lá, as brasas lá no próprio altar, e ela ficava lá o tempo todo, né? Não podia se apagar aquele fogo lá. Então não tinha que trazer fogo estranho, né? Se não me falha a memória, é isso, não podia trazer um fogo de fora. E eles trouxeram fogo, né? Descumpriram a ordem do Senhor, trouxeram fogo de fora para colocar no altar, chamado de fogo, é considerado fogo estranho, e eles morreram na hora, foram consumidos. Eram filhos do sacerdote, né? De Arão, sacerdotes também, se não me falha a memória. Isso aconteceu. Então, a mesma coisa, um cristão, né, hoje, como a gente acabou de falar, né, tem muitos cristãos verdadeiros, mas que estão vivendo a mentira, que estão adorando no lugar errado, que estão fazendo a coisa errada, oferecendo fogo estranho, né? Estão presos em que vontade? Essa não é a vontade do Senhor, nós temos certeza disso. A vontade do Senhor é a verdade, é que todos possam dar testemunho da verdade e não da mentira. Então tem muitos aí que estão presos realmente nos laços de Satanás. E temos que orar por eles para que o Senhor dê a eles arrependimento, que possa achar o lugar de arrependimento nos seus corações para se despertar do sono e voltar para o caminho correto, voltar para a verdade. Quer fazer a vontade do Senhor, que é melhor agradar ao Senhor, como disse Pedro, ou Paulo, se não me falha a memória,
do que agradar aos homens. E aos homens, considere você mesmo, agradar a você mesmo, né? O culto não tem que ser para mim. A gente tem lá na denominação, tem essa mania de o culto hoje foi uma benção, o culto foi muito bom. Por quê? Porque teve um cantor, porque teve isso, teve aquilo. Você sentiu? Então, assim, aquilo que eu senti, então se eu me senti muito bem, o culto foi bom. Totalmente errado, né? Não é o que eu sinto, é o que o Senhor sente. A pergunta tem que ser: Senhor, gostou do meu louvor que eu te dei? Gostou da minha adoração? Gostou da minha oração? Da leitura, da palavra ou do silêncio em que eu fiquei na reunião? O Senhor gostou? Se o Senhor gostou, então essa reunião foi maravilhosa, esse culto foi maravilhoso. Se o Senhor não gostou, esse culto não foi um culto ao Senhor. Verdade, irmãos. Tudo que façamos, façamos ao Senhor, né? Outra palavra que eu acho que explica essa questão aí do tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em que a vontade dele estão presos, é lá em Atos, no capítulo 20, quando Paulo estava pregando, e ele se prolongou na pregação, e o jovem Eutico estava na janela e dormiu. Acho que é no verso 7. No primeiro dia da semana, ajustando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles, e alargou a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. Olha só, havia muitas luzes, né? Ou seja, o brilho vinha de vários lugares, né? E estando um certo mancebo, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Esse verso ele explica, né, essa questão do estando os mortos lá do versículo do capítulo anterior que a gente estava vendo, que às vezes até o Senhor sabe, tem muita gente perto da gente, de nós, que está ouvindo, está vendo, mas ele está morto naquele estado onde ele está ali. E o Senhor, pela sua palavra, vai fazer ele levantar de novo. E a gente não precisa se perturbar, porque a gente olha em volta e vê essa multidão dormindo, né? Muitos irmãos salvos por Cristo, sendo levados por um nome, por um lugar, pela vontade de A, de B, por uma banda, por essas coisas, né? Vai falar, Lusitânia. Só complementando não, só assim, para o meu raciocínio, então, era realmente o que eu estava pensando sobre o texto de Timóteo. Foi Timóteo, não foi que a gente estava vendo agora? Foi Tiago? Timóteo. Isso. E, então, nesse caso, irmãos, aqui, considerando o 2:25, por isso que ele fala de conhecerem, não é isso? Não de crer. Eu entendi agora. Obrigada, irmãos.
É igual aconteceu até um fato semelhante a esse versículo aí, o 25, conversando com um vizinho um dia desses, e aí eu chamei um pouco a atenção dele por causa do som que estava um pouco alto, e ele costuma nos ouvir sempre quando a gente fala, questiona, ele até pede, ó, se o som estiver incomodando aí, por favor, avise. Aí eu falei, eu estava aqui estudando, e aí falei com ele, ô vizinho, o som tá tão alto que eu estou tentando ouvir aqui, já botei a TV no volume 100 e não consigo ouvir. Aí ele pediu desculpas, baixou o som. E aí eu encontrei com ele anteontem, ele falou, me perdoe, mas eu agradeço porque você falou. Eu sei que eu estou errado, mas é como se ele falasse assim, eu não consigo mudar. E essa palavra aí, ela diz claramente, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento. Ou seja, o arrependimento não vem do indivíduo, vem de Deus mesmo. Ou seja, lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Eles sabem que o que estão fazendo está errado, eles sabem que a atitude deles não é a correta, mas é como se neles mesmos, como se não, neles mesmos não tem força para fazer o certo. E continuam fazendo errado. Mas aí a palavra diz, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade, tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em que a vontade dele estão presos. Ok, irmão. Se algum irmão aí está explanando mais alguma coisa, está esperando, né? Então, ok. Muito bom, né? Como falaram aí, os irmãos, a gente precisa ter essas conversas realmente, porque é de estímulo, né? Quando o irmão vem, conta a experiência, como foi também. Nesses momentos aqui é bom, porque encoraja a outros ainda que está meio que pegando no tombo, né? Mas a gente precisa ser corajoso, tomar iniciativa de ir para o Senhor, né? Se existe alguma dúvida, a gente tem que perguntar ao Senhor. A gente tem que tomar fôlego e perguntar ao Senhor, como os discípulos perguntaram. Disse assim, vai, prepara a Páscoa. Os discípulos disseram, se perguntaram, Senhor, onde? Eles não foram lá pela ideia deles lá, e prepararam em um lugar, e já que o Senhor falou, né, o Senhor é sábio, né? Ele estava provando o coração deles. Eles perguntaram ao Senhor, Senhor, onde queres que a preparemos? Então a decisão aí foi do Senhor, não dos discípulos. Quando a gente quer também fazer a vontade de Deus, a gente tem que perguntar, como foi lido, né? Nós vamos conhecer se quisermos fazer a vontade de Deus. Então aí vem a pergunta, Senhor, onde tu estás? Onde tu estás?
aí eu quero estar. Se realmente isso está no nosso coração, né? Que existe ainda fraqueza em nós, que a gente busque no Senhor a energia necessária para que a gente dê esse passo de fé. Que é dia após dia, são passos que a gente está dando de fé. Nós fazemos escolhas. E o Senhor está aguardando esse momento de que cada um que tem sido despertado vá realmente ao Senhor. Não é uma comunidade de irmãos, não é nada disso não, mas que vá ao Senhor e fale com Ele, pergunte a Ele, porque o Senhor, Ele é verdadeiro. É impossível que Ele negue a si mesmo. A gente tem que negar a si mesmo, porque nós não somos verdadeiros, nós somos hipócritas. A gente fala uma coisa e faz outra. Mas o Senhor não. Ele é impossível que ele possa negar a si mesmo, porque ele é puro, é totalmente verdadeiro, não há sombra de variação dele. A gente sim. Aqui a gente agora está com a vontade, assim, aquela coisa toda, amanhã já não está mais. Já está. Nós somos volúveis, né? Então pode ir ao Senhor, porque ele é fiel. Quando a palavra fala que Deus é fiel, é porque Deus é fiel a si mesmo. Não é fiel a nós, não. Deus é fiel a si. E ele não muda. A gente pode ficar seguro. O que o irmão Joaquim falou aí, botou aquele juízes, né? E colocou aqui embaixo. É o que vemos hoje, realmente. Quem quiser entender mais sobre o nosso tempo, que é a dispensação da graça, e que a igreja está passando aqui por esse mundo, procure conhecer a sã doutrina. 2 Timóteo foi a última carta escrita por Paulo e fala muito desse nosso tempo. Sabe por que eu estou dizendo isso? Só para não se estender muito. 2 Timóteo, capítulo 4. Tem algo que muita gente sabe. É o que Paulo diz. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Isso aqui, Paulo falando diretamente para Timóteo. Lá naquela época ainda, viu? Primórdio lá dos cristãos. Por que Paulo está falando isso? Porque virá tempo em que não sofrerão ou não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, ou coceiras nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. E para nós aqui, como foi dito lá para Timóteo, mas tu ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, falando diretamente para Timóteo. A gente toma essas coisas como exemplo, a gente tem que ter coragem. A gente deve fazer as coisas que cabe para nós que o Senhor colocou. Então, se o Senhor despertou, nos deu luz, a gente tem que andar nessa luz que o Senhor já nos deu. Para a gente não vacilar. E se a gente ficar resistindo demais ou se acomodando, possa ser que o Senhor venha e o governo de Deus venha e a coisa não vai ser muito boa, né? Aparentemente, né? A gente pode até deixar o caminho e continuar a vida normalmente, sem perceber que perdeu muita coisa. Sem perceber. Um dia a gente vai saber. Então, a todos nós, né? Os que estão em comunhão, os que ainda não estão em comunhão, ou que estão somente acompanhando o Senhor. Olhe para o Senhor e busque no Senhor a energia necessária. Todos os que estão em comunhão, para que não desistam, um dia deixe a mesa do Senhor, os que estão já despertados, que estão querendo,
que fique firme, os que estão observando, que as sombras de dúvidas vão embora. Então é isso, irmãos. Aqui a gente vê, em 2 Timóteo, fala muito do nosso tempo. É só dar uma lidazinha e perceber, como o Joaquim falou aí, que nós vivemos muito isso aqui. Essa última carta de Paulo. E, deixa eu ver aqui, no livro que nós estamos acompanhando, ficou agora a partir dessa parte aqui, né? Irmãos convertidos, homens não tem nada a ver com a igreja. Então, vou estar grifada aqui essa parte. Na próxima semana a gente continua. Mais alguma coisa de algum irmão?